Olá pessoal, estamos de volta. Nossa aula de número 11. Infiltração de água no solo. O processo no qual a água adentra nas camadas mais superficiais do solo e se desloca para baixo, em direção às camadas mais profundas, e que pode chegar ao lençol freático, é chamado de infiltração de água no solo. A capacidade de infiltração é a razão máxima com que o solo tem condições de absorver água. É dado em milímetros por hora. Apenas em casos de precipitação excessiva é que a capacidade de infiltração atinge o seu valor máximo. Se isso não ocorrer, a razão de absorção de água no solo não é máxima. A razão de absorção não é a capacidade de infiltração. Bom, como se determina a capacidade de infiltração? Temos para isso um ensaio chamado Velocidade de Infiltração Básica de Água no Solo, que é a VIB. O ensaio da VIB utiliza um aparelho bastante simples, que é o infiltrômetro de anéis concêntricos. Ele é feito de chapa metálica bem resistente. Como é esse aparelho? Ele é composto por dois anéis. Um anel menor, que tem um diâmetro de 25 centímetros e uma altura de 30 centímetros. E o anel maior, que tem um diâmetro de 50 centímetros e também a altura de 30 centímetros. Qual o procedimento deste ensaio? Cravam-se os dois anéis no solo de maneira concêntrica, um no centro do outro. Para isso, se utiliza uma marreta e vai marretando as bordas do anel até que ele vai penetrando no solo. Eles têm que entrar até uma profundidade de 15 centímetros, que é metade da sua altura. É interessante que se proteja as bordas do anel com um pedaço de madeira, uma estaca, para evitar danos por causa do impacto da marreta. Então, na hora de marretar, usa um pedaço de madeira para proteger a borda. Tem que fazer o possível para que o anel entre o mais verticalmente possível, sem dar muito solavanco, sem oscilar muito, para não causar desestruturação do solo ao seu redor. Então tem que entrar o mais vertical possível, com o maior cuidado possível. Para isso, os anéis devem estar com a borda bem afiada, para entrar mais fácil no solo. E o solo deve estar limpo de cobertura vegetal. Então, eu tenho um anel concêntrico, com uma marreta eu vou batendo com muito cuidado para ele entrar o mais vertical possível, tá? Então eu cravo primeiro o anel externo, depois cravo o anel interno concentricamente. Bom, depois dos anéis instalados de maneira concêntrica, é necessário se colocar água simultaneamente no anel interno e no anel externo. E eu vou colocar água até um nível interno fique a 5 centímetros da borda. Então eu vou colocar água simultaneamente nos dois anéis. No anel interno vai ter uma régua de leitura. Quando der 5 centímetros na borda, cheguei no meu limite. Chegou na borda, a 5 centímetros da borda, suspenda a inserção de água e já começa a marcar o tempo. Então, com o auxílio de uma régua
E com o cronômetro eu começo a marcar o tempo e faço a leitura posteriormente. A água, obviamente, vai acabar infiltrando no solo e vai baixando de nível dentro dos anéis. Não se deve permitir uma variação de nível maior do que 2 centímetros. Quando estiver chegando nos 2 centímetros, se anota o valor e se repõe água e reinicia a medição. Então, nós vamos monitorar a parte interna. As leituras serão feitas no anel interno, apesar dos 2 anéis receberem água de maneira igual, todo o tempo. Então, eu vou colocar água nos 2 anéis e a leitura é feita no anel interior, no anel menor. Bom, aqui tem a instalação do anel no campo, já com água. Então, se eu puder enxergar ali dentro, eu vou ter água dentro do anel pequeno e fora, que é dentro do anel grande. E a água vai começar a infiltrar na vertical. Por que se utiliza 2 anéis? O anel interno ele vai ter uma infiltração predominantemente vertical, como está mostrado agora. A água do anel externo vai ter infiltração vertical e ela vai também se redistribuindo para os lados. Então, em teoria, a água dentro do anel interno ela que vai infiltrar o mais na vertical possível. Por isso as leituras são feitas nesse anel interno. Então, o anel interno infiltra mais verticalmente possível, enquanto o anel externo infiltra na vertical e redistribui para os lados. Então, teoricamente, o anel interno proporciona uma infiltração mais vertical. Por isso as leituras são feitas dentro dele. Aqui tenho já o ensaio finalizando. Então já está se esgotando a água dos anéis, tá? E lembrando que não pode variar mais do que 2 centímetros. Aqui já está finalizando o ensaio. Se acontecer do solo apresentar uma rápida infiltração, isso acontece em solos muito permeáveis, o tempo de leitura será determinado pela variação do nível de água. Se o solo não apresentar uma rápida infiltração, os tempos de leitura serão pré-determinados. Sempre que se for fazer a reposição de água, se deve anotar a leitura antes e depois da reposição. Então nós vamos ter uma planilha de campo mais ou menos como essa aqui, onde eu vou anotar as leituras e os momentos que é feito o abastecimento para cada tempo. Então a planilha de campo depois vai ser levada para o escritório, onde serão feitos todos os cálculos. O cálculo completo, onde tem um exemplo de um cálculo completo desse, é no livro Sistema de Irrigação por Aspersão, capítulo 5, item 5.3, páginas 85 a 94. Acessem o livro e vejam um exemplo desse ensaio de VIB. Ali está todo passo a passo. Por que eu faço esse ensaio de infiltração? O ensaio da VIB. É com ele que eu escolho o aspersor que vou usar no meu projeto. Então, com a informação deste ensaio, com a velocidade de infiltração básica, eu tenho condições de escolher o aspersor mais adequado para o meu projeto de irrigação. É um ensaio obrigatório
para fazer um projeto de irrigação. Então, com o valor da VIB, eu acesso um catálogo e escolho o aspersor. Segundo Mantovani et al. Em 2006, a velocidade de infiltração básica, a VIB, ela pode ser assim classificada. VIB maior do que 30 mm por hora é muito alta. Uma VIB entre 15 e 30 mm por hora, alta. Uma VIB entre 5 a 15 mm por hora, média. E uma VIB menor do que 5 mm por hora é considerada baixa. Bom, como que se comporta a curva da capacidade de infiltração? Então eu vou ter milímetros por tempo, que no caso é hora. Então, no início, a infiltração é alta. Com o passar do tempo, ela vai diminuindo até se estabilizar. Então, esse é o comportamento. O valor máximo se dá no início do ensaio, tempo zero. E ela vai se estabilizando, ficando constante depois por todo o resto do ensaio. A hora que ficou constante, eu já posso finalizar o ensaio. Isso vai variar para cada tipo de solo. Pode ser um ensaio até que rápido, ou, dependendo do solo, um ensaio mais demorado. Então, quando ela estiver constante, a filtração não variar mais, consideramos que o solo está saturado já. Quais são os fatores que afetam a capacidade de infiltração? Bom, umidade do solo, permeabilidade do solo, temperatura do solo e profundidade do extrato impermeável. Todos esses fatores afetam a capacidade de infiltração. Um solo seco ele possui maior capacidade de infiltração inicial por conta das forças gravitacionais e da capilaridade. A permeabilidade do solo ela influencia o fluxo descendente de água no perfil do solo. E ela é afetada por cobertura do solo, grau de compactação, quantidade de materiais finos, etc. A permeabilidade do solo não é a mesma coisa do que a capacidade de infiltração. São coisas diferentes. A permeabilidade, ela é a velocidade de filtração, que é a velocidade média com que a água atravessa o solo para um gradiente de carga litros por metro quadrado, de carga hidráulica. Isso ocorre em um fluxo saturado. O que caracteriza um fluxo saturado? Todos os poros estão ocupados por água no solo. Já a capacidade de infiltração é a quantidade máxima de água que pode infiltrar no solo em um dado intervalo de tempo. Quem influencia a capacidade de infiltração? Temperatura, que interfere na viscosidade, tipo de solo, condições do solo, tipo cobertura, umidade, preparo, etc. Existe um ensaio caseiro bem interessante das aulas de ciência para se verificar a permeabilidade de um solo. É um ensaio fácil de fazer, é muito comum em aulas de ciência. Você utiliza uma garrafa PET, corta ela a parte de cima, inverte, igual foi feito, e insere dentro da própria garrafa PET. Na parte de baixo
vou mostrar aqui com o apontador. Na parte de baixo aqui, ó, é colocado um algodão, um chumaço de algodão, e depois se coloca o tipo de solo que se deseja fazer o teste de permeabilidade. O algodão vai impedir que esse solo ele caia aqui para baixo. Muito bem, se é um solo seco, se faz isso com solo seco. Pode fazer esse ensaio com vários tipos de solo, até é legal fazer para poder se comparar. E depois de montado esse sistema, se coloca água. Então vamos ver aqui, ó. Coloca água. Então o algodão vai impedir que esse solo escorra para baixo e começa a fazer a água começa a infiltrar no solo e cair na parte de baixo da garrafa PET. Esse é um teste de permeabilidade. Você pode observar o comportamento que vai ter essa infiltração de água durante o tempo. Então é um ensaio legal de se fazer, vocês podem fazer em casa, façam para mais de um tipo de solo e vejam qual o comportamento que se tem nesse ensaio. Então no início vai ter uma infiltração maior, depois ela vai diminuindo com o tempo, tá? É um ensaio bem simples de fazer. E aqui já é o final do ensaio. A água toda já infiltrou. Então, se você comparar vários tipos de solo ao mesmo tempo, você vai ver um comportamento diferente nesse teste de permeabilidade. Façam em casa. Muito simples. Na hora de colocar o algodão, dá uma apertadinha, uma reforçadinha, senão o solo vai pesar e empurrar esse algodão fora, tá? Muito bem. O processo de redistribuição de água. Quando se finaliza a irrigação ou quando finaliza a precipitação, juntamente com o excesso da água, que ela acaba sendo removida, acaba sendo drenado esse excesso, o processo de infiltração chega ao final. Só que, dentro do perfil do solo, o movimento de água não para. Tá? Essa camada superficial do solo, que está praticamente total ou parcialmente saturada, ela não consegue reter toda esta água recebida. Vocês sabem que após um evento de irrigação ou de precipitação, num primeiro momento, o solo se satura para depois ele entrar em capacidade de campo. Já discutimos isso nas aulas passadas. Então, ao final da irrigação ou da chuva, essa camada inicial de solo não consegue reter toda essa água recebida. Tá? Então, uma fração dessa água, ela se movimenta para camadas mais profundas do solo. Quem está agindo aí? A ação do potencial gravitacional. Também vai ocorrer o movimento de água para outras direções. E aí quem age são os demais gradientes dos outros potenciais. Então, finalizado o processo de irrigação ou precipitação, com o solo saturado, o excesso ter sido drenado por conta da ação da gravidade, o processo de redistribuição começa para todos os lados do solo. Então a água não fica estática, ela se redistribui no solo. Todos os potenciais agem nesse momento. Então, chamamos isso de redistribuição de água. Por isso que a irrigação feita num ponto ela acaba se espalhando para uma área maior, por redistribuição. Esse processo de redistribuição, ele aumenta a umidade nas camadas mais profundas. Mas ele usa o quê?
Ele usa a água que ficou contida nas camadas superficiais do solo para aumentar a umidade das camadas mais profundas. A velocidade de redistribuição ela diminui rapidamente. Depois de alguns dias, ela fica praticamente desprezível. E o solo ele retém água e essa água vai sendo consumida por evapotranspiração. A evaporação da água do solo mais a transpiração nas plantas. Então, essa água vai sendo cada vez mais retirada do solo. Pode ocorrer dessa redistribuição de água ela ser lenta e continuando e se manter assim por vários dias. Então também pode acontecer isso, que ela ser lenta, continua com uma certa velocidade, mas ela se estende por mais dias. Então isso vai ficar claro que a água não é estática no solo. Ela sofre todo um processo de redistribuição. Cada potencial que a gente já estudou nas aulas passadas vão atuar para essa redistribuição de água. Por isso foi interessante conhecer quais são os potenciais. São eles que atuam para que ocorra a redistribuição. O processo também de evapotranspiração contribui também para a redistribuição de água. E cada tipo de solo também tem um comportamento diferente na redistribuição. Então, vários processos influenciam na redistribuição de água. Então, a água aplicada num ponto, ela não fica contida naquele ponto. Ela vai se distribuindo no solo por conta dos gradientes, tá? Então, essa água não fica estática, ela fica em movimento. Esse é o processo de redistribuição de água no solo. Muito obrigado.